Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, amém? É uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra com os irmãos. Eu queria que vocês abrissem lá em Gênesis capítulo 29. Livro de Gênesis capítulo 29, versículo 20. Livro de Gênesis capítulo 29, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. Eu queria que nós fizéssemos uma oração, amém? Para a gente iniciar. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos nós em mais um culto, mais uma vez cultuando ao Senhor de todo o nosso coração. E eu te peço, Pai, que o Senhor direcione cada momento dessa palavra. Nós já fomos muito abençoados até aqui, com cada palavra, com cada louvor. Mas eu te peço que o Senhor continue falando. Usa a mim, Senhor, eu sou apenas teu servo. Usa a minha boca, usa os meus gestos. Tudo que eu for falar seja sob direcionamento do Espírito Santo. Aquece todos os nossos corações, Pai, para que nós estejamos sensíveis ao falar do Espírito Santo. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, eu dei um versículo aí isolado, um versículo solto, e eu queria fazer um pequeno contexto geral para a gente se situar um pouquinho. Jacó tinha acabado de sair da casa de seus pais, ele morava com seus pais, Isaac e Rebeca. Porém, Isaac e Rebeca não queriam que Jacó se casasse com uma das mulheres cananeias, porque aquele povo, como o próprio Denilson falou, era inimigo de Deus, era inimigo do povo de Deus. Então, Isaac e Rebeca mandam Jacó para a terra de Rebeca, para a terra de sua mãe, para procurar uma esposa para ele. E então, Jacó chega lá e ele encontra sua prima, Raquel, filha de Labão, que era seu tio. E então, lá eles se abraçam, eles choram, e Raquel leva Jacó para Labão. E ali a Bíblia nos fala que ele ficou cerca de 1 mês na casa de Labão. E então, ele faz uma proposta para Labão, de trabalhar por 7 anos em troca de Rebeca, para pagar o preço de Rebeca. Aí você fala, pagar? Como assim? Pagar por uma mulher? Sim. A Bíblia nos fala, não. Na verdade, se a gente for avaliar o contexto histórico daquela época, era muito comum que os homens pagassem um preço pela sua noiva. Mas isso não quer dizer que ele estava comprando, no sentido literal da palavra, a mulher, como se ela fosse só um objeto de vender e comprar. Não. Aquilo lá era como uma forma de gratidão à família, uma forma de compensar a família por ter cuidado dela, por ter preservado ela antes do casamento. E assim o homem, ele entregava presentes, entregava uma certa quantia, como por exemplo foi com Isaac. Isaac presenteou a Rebeca e presenteou toda a família de Rebeca também. Era como uma forma de compensá-los por ter cuidado dela. E ali Jacó faz essa proposta de trabalhar por 7 anos para pagar por Raquel, porque ele amou Raquel. E aí, nós devemos fazer uma observação, como nós vimos no versículo, que esses 7 anos pareceram poucos dias, porque ele estava apaixonado, ele amava Raquel. Então, nós podemos chegar à conclusão de que quando nós amamos uma pessoa verdadeiramente, tudo aquilo que nós fazemos por ela, todo o trabalho que nós temos, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais suave, tudo se torna mais prazeroso. E o maior exemplo de todas essas coisas foi o nosso querido Senhor Jesus. Jesus, as Escrituras nos dizem lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. Então nós estamos falando de Jesus, Deus, o Filho de Deus. E ele desceu, ele deixou a sua glória. Tem até aquela música, deixou sua glória, foi por amor. Então ele renunciou à sua glória e assumiu a forma de escravo. A Bíblia fala servo, mas o literal do grego é escravo realmente. Porque existe uma diferença entre servo e escravo.
Naquela época, os servos, eles de certa forma, eles eram livres. Eles recebiam dinheiro. Mas os escravos não. Os escravos tinham dono. E Jesus assumiu a forma de escravo. Ele assumiu a forma de homem, foi obediente até morte, morte de cruz. Como a Escritura nos diz lá em Filipenses 2. E tudo isso que Jesus fez foi por amor. Sabe, a Bíblia nos fala que ele em todas as coisas foi tentado, mas sem pecado. Sabe aquela tentação que eu e você passamos todos os dias? A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Então ele sabe muito bem da tentação que você passa. E ele passou por as tentações por um propósito, para que ele assumisse o posto de um sumo sacerdote que se compadecesse das pessoas. E para que ele se compadecesse, ele precisava passar por aquilo. O autor de Hebreus nos explica bastante isso. Então Jesus passou por todo tipo de tentação. A Bíblia nos fala também que ele foi o mais rejeitado, o mais desprezado dentre todos os homens, sabe? Às vezes a gente costuma se sentir rejeitado pelas pessoas, desprezado pelas pessoas, mas a Bíblia diz que Jesus foi o mais desprezado, o mais rejeitado. Então ele sabe muito bem de tudo isso que nós passamos. A Bíblia nos fala que momentos antes da crucificação, cuspiram no rosto de Jesus, bateram, chutaram ele, espancaram ele a ponto de o deixar totalmente desfigurado. Não dava para reconhecer que era ele. Mas sabe o que me chama mais atenção? E o que eu fico mais maravilhado é que a Bíblia nos fala que, no fim, depois de tudo aquilo, o servo sofredor, conforme falou Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe, às vezes a gente costuma menosprezar essa palavra satisfeito, a gente utiliza com formas rasas, como, por exemplo, eu acabei de ter uma refeição muito boa e eu falo, fiquei satisfeito. Mas eu fui pesquisar alguns sinônimos da palavra satisfeito, e é contente, feliz, jubiloso, sorridente. Vocês conseguem imaginar Jesus todo desfigurado, sorrindo? Sorrindo. Porque ele contemplou o fruto do seu penoso trabalho, e nós somos esse fruto, sabe? Jesus, ele estava olhando lá na frente, porque ele é o próprio tempo, não tem passado, presente e futuro, ele é o tempo, então ele contemplou lá na frente, para aquela visão que ele posteriormente daria a João, de Apocalipse 7. João diz que ele vê uma multidão, que homem nenhum pode contar, de toda tribo, língua, raça e nação, diante do trono e do Cordeiro, e as suas vestes estão brancas, porque foram lavadas no próprio sangue do Cordeiro, e eles seguram palmas em suas mãos, e cantam e gritam em voz alta, a salvação pertence ao Senhor nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, aleluia! Uau! Jesus teve essa visão de uma multidão de povos. Eu só posso imaginar, tem até uma música, eu só posso imaginar como vai ser aquele dia, quando tudo que a gente vai fazer, a Bíblia fala que não vai ter mais choro. Porque Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, vai enxugar dos olhos toda lágrima. Você consegue imaginar o teu Criador chegando para você, enxugando as suas lágrimas e falando, parabéns, filho, você venceu! É nisso que nós cremos e é nessa esperança que nós fixamos o nosso coração. E Jesus ficou satisfeito, porque ele fez tudo por amor. Ele não via o sofrimento. Quando ele viu aquela multidão, ele falou, aquelas surras, aqueles chicotes, aqueles cuspes não foram nada. Não foram nada, porque eu estou hoje com meus irmãos. Porque a Bíblia fala que Jesus tem prazer de nos chamar de irmãos. Meu Deus! E da mesma forma, quando Jesus foi questionado por um mestre da lei, a respeito de qual seria o maior mandamento, Jesus ele disse, você sabe o que está escrito?
ouve, ó Israel. Sabe, esse ouvir é Shema no hebraico. Shema Israel. Ouve, Israel. Não é simplesmente ouvir, entrou no ouvido, saiu no outro. Mas é ouve, presta atenção, guarda e pratica. Ouve, Israel. Ele poderia já ter chegado, dado um mandamento direto. Mas não. Ele falou primeiro que a gente tem que ouvir. Porque a Bíblia também nos fala, né, que a fé é mediante o ouvir a mensagem. E o ouvir a mensagem é mediante a palavra de Deus. Então ele falou, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o maior mandamento. Esse é o primeiro mandamento. Este é o primeiro amor. Não existe mandamento maior que esse. Ama teu Deus. Porque Jesus sabia que quando nós amamos alguém, tudo se torna mais leve, tudo que nós fazemos por aquela pessoa se torna mais leve. Então, se nós amarmos Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com as nossas emoções, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, com o nosso conhecimento, e depositando todas as forças nisso, tudo vai se tornar mais leve. Tudo vai se tornar prazeroso, mesmo que a gente fique cansado, porque esse corpo é mortal, ele fica cansado. É por isso, inclusive, que foi dado o dia do descanso. Jesus falou, o sábado não foi feito. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Deus não precisa descansar, mas o homem precisa, e ele sabe muito bem disso. Por isso ele nos deixou um dia do descanso. Claro que se cumpriu em Cristo. Cristo é o nosso descanso. Mas nós precisamos descansar, nosso corpo precisa descansar. Mas o apóstolo Paulo nos diz que, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente a gente está sendo renovado. Dia após dia, sabe por quê? Porque a gente não vive por aquilo que a gente vê. Porque o que a gente vê é passageiro. Mas aquelas coisas que nós não vemos, isso sim é eterno. E o Paulo diz, os nossos sofrimentos, sabe como ele classifica os nossos sofrimentos? Sabe como ele classifica o nosso cansaço? Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória que pesa muito mais do que todos eles. Muito mais. Jesus nos deixou uma promessa, que o jugo dele é suave, que seu fardo é leve. Então é prazeroso servir ele, por quê? Porque nós o amamos. É isso que ele estava falando para os fariseus, é isso que ele estava falando para os mestres da lei, para as pessoas. Mas uma coisa que nós devemos observar é que Jacó, ele já não chegou de cara, quando ele chegou na casa de Labão, ele já fez a proposta. Não, ele já estava há 1 mês hospedado na casa de Labão. Então eu creio que durante todo aquele 1 mês, ele estava conhecendo Raquel, perdão. Ele via Raquel fazendo as coisas, ele acompanhava o seu dia a dia. Ele não estava conhecendo Raquel pelo celular, pela internet, ou visitando de vez em quando, não. Ele estava dia após dia, porque ele estava na casa do seu pai. Então, ele passou todo aquele tempo conhecendo ela, e depois ele teve mais 7 anos trabalhando por ela, para conhecê-la, e depois ainda mais outros 7 anos, porque Labão enganou ele. Então, ele teve muito tempo para conhecer Raquel, para amar Raquel. Da mesma forma, nós não podemos amar o Senhor sem conhecê-lo. É impossível. A gente só ama quem a gente conhece. E sabe, muitas vezes a gente quer servir tanto ao Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia. A gente pode servir, a gente deve servir, é prazeroso servir ao Senhor. Mas muitas vezes a gente serve ao Senhor sem conhecer o Senhor. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa daqui da igreja. Eu achei muito interessante. Ele estava falando, muitas vezes nós praticamos a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. E é forte. Aí você fala, não, Daniel, você está errado, porque quem serve a Deus, conhece a Deus. Negativo. Abre comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. Samuel ministrava a quem?
Ao Senhor. Ele servia a quem? Ao Senhor. Está explícito no texto. Agora vamos para, ainda em 1 Samuel 3, mas para o versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Acabei de te provar nas Escrituras que a gente pode servir ao Senhor. A gente pode ministrar ao Senhor, mas sem conhecer ao Senhor. E sabe, foi por isso que Deus chamou Samuel. Samuel! Em outras palavras, ele estava falando, ei, vem me conhecer. Porque se você me conhecer, esse teu ministrar aí vai ser muito melhor, vai ser muito mais prazeroso. E quem foi Samuel, não é mesmo? Um dos maiores profetas que Israel teve. Ungiu 2 reis. Pouca moral ele não tinha. E o Senhor chamou primeiro ele para conhecer, para ter uma intimidade com ele, para que então ele pudesse servir ao Senhor de melhor forma. Mas sabe, eu não estou falando que a gente vai conhecer ao Senhor de forma completa aqui nessa terra. Não, a nossa mente é limitada e a mente do Senhor é insondável. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus são coisas insondáveis. Quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, ou impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Não dá para a gente ter total, pleno acesso a todas as coisas do Senhor aqui nessa terra. As Escrituras nos falam, por meio de Paulo, que nós vemos hoje como que por um espelho, como por um reflexo, uma imagem borrada, com sombras. Mas naquele dia, nós o veremos face a face, e o conheceremos como somos conhecidos. Vocês têm ideia do que é conhecer como somos conhecidos? Salmo 139 vai nos dizer que eles são dos nossos pensamentos. Eles são das nossas falas antes mesmo de chegar na nossa boca. Vocês têm ideia do nível de conhecimento de Deus que nós vamos ter lá na eternidade? Conhecendo e conhecendo mais e mais e mais e mais ao Senhor. Sabe, uma vez eu li num livro, achei muito interessante, que ela estava falando que estava vendo numa pregação, e uma pessoa perguntou, será que não vai ser chato na eternidade, ficar toda hora, santo, santo, santo? E aí ela falou, mas é como se os anjos, eles se dobrassem, se prostrassem, e quando eles se levantassem, eles conhecessem uma face do Senhor. E eles diziam, santo, santo. E eles se prostravam, e quando eles se levantavam, eles conheciam algo novo do Senhor. E eles se adoravam de novo. Nós vamos ter uma eternidade inteira para conhecer o Senhor. Para conhecer Ele. Aleluia. Apocalipse capítulo 22... vai nos dizer, está dizendo a respeito da Nova Jerusalém. E se você for ver, vai dizer que não tem mais maldição. Não vai ter mais maldições, não vai ter mais morte. Mas sabe o que vai ter lá? O trono do próprio Deus, do próprio Cordeiro. A Bíblia fala que nós veremos face a face, lá não vai ter noite. E não vai ter sol para iluminar. Como assim? Porque o próprio Deus vai iluminar todo aquele local. Imagina o nível da glória de Deus que nós vamos... Meu Deus do céu. Porém, isso não impede de a gente buscar conhecê-lo dia após dia aqui nessa terra. Isso não nos impede. A gente vai conhecer Ele por completo lá, mas nós devemos aqui nessa terra buscar conhecê-lo dia após dia. Jesus nos falou, ama o teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento, com toda a tua mente, com todos os teus pensamentos fixos sempre no Senhor. Olha o que Paulo nos diz lá em Filipenses 3, 4 ao 11. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 11. Embora eu também possa ter confiança na carne, se algum outro homem pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, no tocante à lei, um fariseu, porque Paulo foi um fariseu. Segundo o zelo,
perseguidor da igreja. Só uma observação. Aí você vê aí, segundo zelo, perseguidor da igreja. Como assim? Porque a Bíblia nos fala, Paulo nos fala, acho que é em Romanos 10, se eu não me engano. Ele estava falando a respeito dos judeus. 9, 10 e 11 de Hebreus fala a respeito de Israel. Então ele estava falando a respeito dos judeus e falou: eu testemunho que eles têm zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Só que é um zelo sem conhecimento. E zelo sem conhecimento não adianta de nada. Não adianta você dizer, eu tenho zelo pela casa de Deus. Você conhece? Não, então não adianta de nada. Da mesma forma, Paulo estava dizendo, eles têm zelo por Deus, eles têm zelo pelas coisas de Deus. Pelo zelo de Deus, perseguidor da igreja. Ele perseguia por zelo, mas ele não tinha conhecimento. No tocante à justiça que está na lei, irrepreensível, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus, pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, Paulo considerava toda a sua vida passada, não só passada, como a sua presente, tudo como lixo, literalmente como fezes. Ele considerava tudo como fezes, em prol do conhecimento de Deus. Isso é amar a Deus de todo o nosso entendimento. É considerar todas as outras coisas como perda. Considerar tudo como esterco, como lixo. Porque tudo isso aqui vai passar. Todas essas coisas vão passar. Mas a palavra de Deus, essa não vai passar. Podemos pegar também o exemplo de Enoque. Enoque, a história de Enoque é bem pequena. 4 versículos. Ela é contada lá no livro de Gênesis, no capítulo 5. E, inclusive, Enoque foi destacado nos heróis da fé, lá de Hebreus 11. E a Bíblia nos fala que Enoque andava sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu. Ele desapareceu. Ele andou por 300 anos com Deus. Aos 65 anos ele teve Matusalém e logo depois ele andou 300 anos com Deus e Deus, o arrebatou, o levou para si, o tomou para si. Assim diz a palavra lá em Gênesis 5. Uau, eu consigo ver, sabe, Enoque dizendo para Deus, Deus, não está suficiente não, 300 anos. Não está suficiente não. Me leva para perto de ti. Tem até a música, né? Eu só quero estar perto de você. Sabe? E tem muita gente hoje em dia que acha que vai conhecer a Deus num culto de 2 horas. Agora é 1h30. Menos que 2 horas. 1h30. Uma vez por semana. Não vai. Não vai. É uma busca diária. É uma busca de momento por momento. Buscando, conhecendo, meditando. Eu não estou falando que você vai chegar pronto. Vou buscar a Deus, agora vou ficar 4 horas aqui, orando em línguas, depois mais 6 horas lendo, depois tarará, tarará. Você não vai conseguir. Sinto muito te informar, vocês não vai conseguir. Teu corpo vai rejeitar, a tua carne vai rejeitar. Mas você vai lá, 20 minutos. Vou marcar 20 minutos no relógio. 20 minutos lendo, orando, louvando. Daqui a pouco você sobe para 30. Daqui a pouco você sobe para 40. E assim você vai, e daqui a pouco você não vai mais nem preso em relógio. Você já vai fluir o tempo que Deus deixar, o tempo que Deus permitir, o tempo que o Espírito estiver ali. Você vai. Mas sabe, o Senhor, Ele sabe que nós somos inconstantes. Ele sabe que a gente se entrega muito na hora, né, no primeiro amor, que chama a primeira paixão. Aparece aqui um serviço na igreja, opa, estou dentro. Aparece um negócio aqui, estou dentro. Aí daqui a pouco, hoje eu não posso.
tem o aniversário do meu parente fulano de tal, lá da terceira, quarta ordem. Daqui a pouco já começa a vir só para os cultos de domingo, daqui a pouco nem mais para os cultos de domingo. Eu posso servir a Deus em casa, eu não preciso. Daqui a pouco não está mais nem assistindo culto online, daqui a pouco não está. Infelizmente é a realidade. Infelizmente. E o Senhor sabe que isso é a nossa realidade, por isso Ele deixou avisado por meio da boca do profeta Oséias. Oséias capítulo 6, versículos 3 e 4. Olha o que o Senhor nos diz. Conheçamos e prossigamos. Ele podia dizer só conheçam, conheçamos. Não, mas Ele disse prossigamos, porque Ele sabe que a gente começa a conhecer, mas a gente para. Então Ele falou prossigam em conhecer. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E o Senhor responde, que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho, que rapidamente evapora. Judá e Efraim, aliás, às vezes a gente critica tanto o povo de Israel, né? Esse povo de Israel, que toda hora abandonava o Senhor. Mas vocês já pararam para pensar que a gente é do mesmo jeito? A gente é do mesmo jeito. E o Senhor sabia disso, por isso que Ele já deixou na sua palavra, que é para depois não dizer, eu não te avisei. Ele já deixou tudo escrito. Ele já deixou tudo avisado. E Ele está em busca de pessoas que tenham constância em conhecê-lo, em buscá-lo, em amá-lo. E cabe a mim e a você sermos essas pessoas. Voltando a Enoque, a Bíblia nos fala que ele desapareceu. Uau! Nós podemos chegar à conclusão que existe um nível de intimidade e conhecimento do Senhor em que nós desaparecemos. Paulo, se a gente for voltar lá para o texto de Filipenses, ele vai dizer, e ser achado nele. Esse é o nível que nós temos que chegar. E nós, eu digo eu, porque eu ainda não cheguei, estou bem longe. Mas a cada dia nós vamos passo a passo, até que nós nos encontremos nele e ele em nós. Até que quando as pessoas olhem para Ana Paula, elas vejam Jesus. Até que quando as pessoas olhem para Jesus, elas vejam Ana Paula. Esse é o nível que ele quer. Esse é o nível de relacionamento. E não é impossível, porque teve gente na Bíblia que conseguiu. Por que eu e você não podemos também? Eles eram homens de carne, que pecavam, como todos nós. E se nós formos avaliar também o capítulo 5, muitas pessoas passam muito rápido no capítulo 5 de Gênesis, porque é uma genealogia. Geralmente as pessoas não costumam gostar das genealogias, né? Mas se a gente for avaliar, aquela genealogia é marcada pela morte. É ali que a gente vê as consequências verdadeiras do pecado. Então a gente vê que Abraão teve um filho, viveu muitos anos, teve vários filhos e morreu. E Sete teve tantos filhos e morreu. E Enos e morreu. E Cainã morreu. E Maalaleel morreu. E todo mundo morrendo. Mas quando chegou em Enoque, ele não simplesmente saiu procriando e morreu. Não. A Bíblia fala que ele teve Matusalém aos 65 anos e andou com Deus 300 anos e não experimentou a morte, porque o Senhor o arrebatou. Conhecer a Deus quebrou a maldição de morte nos antepassados de Enoque. Ele tinha tudo para morrer. Todos os seus antepassados morreram, mas ele não chegou a experimentar a morte. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós recebemos vida. Porque Ele é a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quanto mais, Jesus disse, aquele que comer de mim não vai experimentar a morte. Ele não estava falando de uma morte carnal, claro, ele estava falando de uma vida eterna. Mas Ele nos deixou essa promessa. Mas o que nós precisamos fazer para conhecê-lo? Eu vou pontuar 3 pontos, de forma breve. O primeiro, precisamos entender que Ele já rasgou o véu e já nos liberou uma unção. Abre comigo em 1 João, capítulo 2, versículo 7. 1 João, capítulo 2, versículo 7. Perdão, capítulo 2, versículo 27. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aí você deve se perguntar, mas o que é essa unção? Abre ali aí em João capítulo 14, versículo 26, que nós vamos ver o que é essa unção. O que é essa unção que está dentro de nós, que nos ensina todas as coisas? João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus nos deixou a promessa de uma pessoa, porque quem fez a escola de crescimento do Espírito Santo sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que nos ensinaria todas as coisas, a ponto de que a gente não precisa de outras pessoas nos ensinando. Esse é o nível, gente, esse é o nível que nós temos que chegar. E hoje em dia, infelizmente, devido às facilidades, muitos de nós estamos terceirizando esse relacionamento com o Espírito Santo. É mais fácil a gente assistir uma pregação no YouTube, é mais fácil a gente ler um livro explicando a Bíblia, mais fácil a gente ouvir a Bíblia falada do que a gente gastar tempo meditando. Porque gastar tempo vai exigir da gente. E é meditando, não é simplesmente lendo. Ler por ler, olhar, passar a vista é fácil. Mas nós temos que ler, dissecar cada palavra, cada versículo, fazer conexões com outras passagens, ouvir o que o Espírito está dizendo. Gente, ele nos revela cada coisa. É maravilhoso, é verdade, né, Salete? É verdade, ele nos revela cada coisa que as Escrituras nos falam que essa é a nossa glória, conhecer ao Senhor. Deus, ele diz por meio da boca do profeta Jeremias 9, 24, se não me falha a memória. Ele diz, aquele que quiser se gloriar, permita-lhe que se glorie nisso, em conhecer-me e compreender-me, diz o Senhor. Essa é a nossa glória. Conhecê-lo a cada dia. Isso preenche o vazio que tem dentro de nós. Às vezes nós tentamos preencher esse vazio com outras coisas, com amores passageiros, com pessoas, com não sei o quê. Quando esse vazio só vai ser preenchido por meio da glória que o Senhor tem reservado para nós, que vem por meio do conhecimento dEle. E muitos hoje em dia têm terceirizado esse relacionamento. E eu não estou falando uma observação. Eu não estou falando que a gente não pode assistir pregação, tá? Eu estou pregando para vocês estão assistindo uma pregação. Então, se eu falasse que a gente não pode assistir pregação, eu estaria sendo hipócrita, porque eu já assisti pregação. De vez em quando eu assisto, uma vez ou outra. Não é errado também ler livros, é muito bom, vai adquirir, vai ajudar no conhecimento. Não é errado escutar a Bíblia, mas a gente nunca pode trocar isso pelo nosso momento pessoal com Deus. O nosso momento com Deus é o nosso momento com Deus. Ele não pode ser substituído por outras pessoas. Não estou dizendo que você não pode ter um mestre aqui na terra também. A Bíblia nos fala em Efésios 4:11 que alguns ele estabeleceu para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para apóstolos e outros para mestres. Então, nós temos mestres, nós devemos ter mestres que nos ensinem a palavra de Deus. Ok, mas você tem um mestre dentro de você também, que se chama Espírito Santo. E ele nos revela as coisas. Jesus nos disse uma vez aos saduceus, porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Em outra tradução diz, não é motivo que vocês erram tanto. Gente, você imagina você chegar para um estudioso daquela época e dizer, você não conhece a Escritura, é por isso que você está errando. Você se chama de mestre, mas você não conhece o que está escrito. É por isso que você erra. É por isso que muitas vezes nós caímos em falsas doutrinas. Nós acreditamos em qualquer coisa que a gente ouve. Porque a gente não sabe o que está escrito. Porque se a gente soubesse, a gente não seria confundido. E é por isso que a gente tem que treinar dia após dia, meditar nas Escrituras. E sabe, examinar cada coisa. Não é errado você examinar, por exemplo, o que eu estou falando. Não é errado você examinar a minha mensagem e conferir se realmente está escrito isso na Bíblia. A Bíblia nos fala que Paulo e Silas chegaram a Bereia
E os bereanos ouviram a mensagem, foram receptivos, ouviram de bom grado a mensagem, mas eles examinavam todos os dias para ver se aquilo realmente estava nas Escrituras. Nós estamos falando de Paulo e Silas. Não é errado você examinar. Não é errado. Isso não quer dizer que você está pondo em jogo a mensagem da pessoa, que você está menosprezando a pessoa. Não, gente. Nós devemos praticar isso. Esse examinar para ver se realmente aquilo está ou não está escrito. O segundo tópico é que nós precisamos de temor. As Escrituras nos dizem em Salmos 25:14, não precisa abrir. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Da mesma forma, Provérbios 1:7 nos diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quer conhecer o Senhor? Tema o Senhor. E por muitas vezes, eu mesmo já falei muito, temer não é ter medo, temer não é ter medo. Mas será que temer não é ter medo? Porque se você for pesquisar no dicionário, ter medo é sinônimo de temer. Olha o que Jó nos diz. Contudo, Ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Sendo assim, Ele cumprirá o que está decidido a meu respeito e todos os demais planos que tem consigo. Por esse motivo, fico apavorado diante dele. Pensar em tudo isso me enche de temor. Deus faz o meu coração desfalecer de medo. O Todo-Poderoso causou-me grande pavor. Olha as palavras que Jó usa: pavor, apavorado, medo, temor. Aí você vai pensar, mas está escrito que o perfeito amor lança fora o medo. Abre aí, lá em 1 João 4, versículo 18, que é justamente o que está escrito, essa passagem do perfeito amor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Como é que está dizendo que o amor lança fora o temor? Sendo que a Escritura diz que nós devemos temer ao Senhor. Volta um versículo agora, para o versículo 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. João estava escrevendo a respeito do dia do julgamento, do dia do juízo, e ele diz, vocês não precisam ter temor no dia do juízo, no dia do castigo, no grande e terrível dia do Senhor, porque aquele dia será grande para nós que estamos em Cristo, será terrível para o mundo, para nós será grande. As Escrituras nos falam que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, não há o que temer. A gente não precisa temer o dia do julgamento, o castigo de Deus. Esse medo realmente não é para a gente ter. A gente não precisa ter esse tipo de medo. Mas o nosso medo que nós devemos ter é um medo saudável, digamos assim, do Senhor. É um temor saudável. A gente pode ter um medo saudável. Lá na Clínica da Alma 2, o pastor André Ricardo, ele explica um pouquinho a respeito do medo, que o medo ele pode ser bom, dependendo da forma como você vai utilizar. Porque, sabe, é um medo que a gente pensa que nós somos apenas pó, que nós somos passageiros, mas que Deus dura de toda a eternidade, de eternidade a eternidade Ele é Deus. É um medo no sentido de pensar que eu posso planejar tudo, mas que a palavra final vai ser sempre dele. E eu vou logo avisando que ele faz, na maioria das vezes ele faz questão de mudar todos os planos. Você faz os planos bonitinho, ele vai lá e fala, negativo, não vai ser desse jeito não. Diga se não dá medo viver numa dependência desse jeito. Se não causa um tremor dentro da gente, como Jó falou, eu fico apavorado porque eu sei que ele vai cumprir tudo que disse ao meu respeito, quer eu queira, quer não, ele vai cumprir. Isso me enche de medo, isso me enche de temor, saber que eu posso fazer todos os planos possíveis, mas que Deus vai decretar se é ou se não é. Apocalipse vai nos dizer que ele possui a chave de Davi, que abre
e homem nenhum fecha, que fecha e homem nenhum abre. Olha o nível de autoridade. Olha o nível de autoridade do Senhor. Isso nos causa um temor. Mas, ao mesmo tempo, isso nos aproxima dele. Porque as Escrituras nos deixam garantido de que, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quem será contra nós? Quem, pois, acusará os escolhidos do Senhor? Então, eu vou utilizar esse medo, esse temor, para me aproximar de Deus, porque nele eu tenho toda a proteção, carinho e cuidado. Gente, mesmo ele sendo um Deus que poderia tacar o terror em todo mundo, ele escolheu morrer por nós. Isso também nos causa temor. O entendimento disso, desse amor de Deus por nós. E o terceiro tópico para a gente encerrar é meditar nas Escrituras. Primeiro de tudo, nós devemos entender, ter plena certeza de que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Porque, às vezes, algumas pessoas, eu já escutei bastante, falar, não, eu acredito em Deus, eu acredito em algumas passagens da Bíblia, mas eu não acho que tudo ali seja verdade. Negativo, a gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que ter o pensamento de que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ó, 2 Timóteo 3, 15 ao 16, olha o que nos diz. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Jesus diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. E como que a gente pode ser perfeito? Através da Escritura. A própria Escritura diz isso. Então, nós temos que ter essa plena certeza de que toda a Escritura, cada vírgula, cada ponto, cada palavra, cada letra, foi divinamente inspirada. E se foi divinamente inspirada, somente por meio de uma intervenção divina é que nós vamos poder entender. A gente volta lá para o nosso mestre, que é o Espírito Santo, que a gente viu. Tudo está conectado. Jesus nos disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe, Jesus estava dizendo, tudo aqui aponta. É fácil a gente ver no Novo Testamento a respeito de Jesus, mas algumas pessoas costumam menosprezar o Antigo Testamento como se não fizesse nenhuma referência a Jesus. Pelo contrário, o Antigo Testamento é o Novo Testamento, só que encoberto. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado por meio de Jesus. Jesus está presente em tudo. A Escritura aponta lá no Jardim do Éden. Inclusive, eu quero pegar essa deixa para falar da nossa escola de crescimento. Em breve a gente vai estar abrindo a escola de crescimento. E esse primeiro módulo vai ser justamente sobre isso. Não vou falar muito, mas nós vamos ter uma aula, a aula 4, que vai falar justamente sobre Jesus, sobre a Escritura apontando para Jesus, por meio de várias passagens e cenas dos próximos capítulos. Não vou dar muito spoiler, não. Mas se eu fosse você, eu já preparava seu coração, já ficava atento no Instagram, nas redes sociais, para quando sair, você já fazer sua inscrição. Então, Jesus nos mostra que tudo aponta para Ele. Ele é a própria palavra de Deus. Em Apocalipse, João, quando tem a visão do cavaleiro montado no cavalo branco, que se chama Fiel e Verdadeiro, ele diz, e o seu nome é Palavra de Deus. Uma vez eu estava vendo no Instagram, eu achei muito interessante. Uma pessoa perguntou, será que nós vamos ter a Bíblia lá no céu? E aí a outra pessoa respondeu, foi divinamente inspirado ele também. Ele respondeu, nós não vamos precisar de Bíblia física, porque nós vamos ter a própria Palavra de Deus à nossa frente. Aleluia! É um tempo de buscarmos conhecer mais do Senhor. Ele está nos chamando. Eu queria que você colocasse de pé no seu lugar. Já estamos encerrando. É um tempo de buscarmos conhecer mais e mais do Senhor. É um tempo de amá-lo. Deus, Ele nos falou por meio do profeta Oséias, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E o conhecimento de Deus, muito mais do que os holocaustos. Ele quer que a gente conheça Ele.
que a gente obedeça a Ele. Só isso. É simples, né? Às vezes a gente complica tanto. Eu queria que a gente orasse agora em cima dessa palavra. Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos, fique à vontade. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por cada palavra que foi ministrada aqui. Essas palavras saíram verdadeiramente da boca de Deus e não de mim. Nós te agradecemos por cada palavra que entrou nos nossos corações e que esteja surtindo efeito, Pai, que nós meditemos nessas palavras a cada dia, a cada manhã, que a gente durma pensando nisso, acorde pensando nisso, que o Espírito Santo gere um desejo ardente nos nossos corações. Amém. De conhecer mais e mais Sim. de Ti, até que o Senhor venha nos buscar. Que possamos gastar as nossas vidas, que possamos considerar todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Eu queria saber se existe alguém que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, que quer se reconciliar com Ele. Se tiver alguém, levanta sua mão aí no seu lugar mesmo. Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, alguém que quer aceitá-lo como Senhor e Salvador. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade aos pastores, eles estão viajando, que o Senhor abençoe a viagem deles. Eu queria agradecer também pela atenção dos irmãos, perdão aí que eu falo demais, mas amém, Senhor. Eu agradeço de verdade, que o Senhor abençoe cada um de nós.